Hoje no Formiga na Tela, o conto que previu não apenas os computadores pessoais, como também a internet. Não é muito difícil nós vermos diversos autores da ficção científica na literatura preconizando de uma maneira ou outra alguma tecnologia que a gente tenha no mundo hoje em dia, né? Quando fala de internet, então, vários autores de uma forma ou de outra acabaram preconizando em seus contos ou romances algo que se assemelha muito à internet. O próprio Asimov, ele tem várias entrevistas, inclusive vários textos falando dessa questão dos computadores interligados e servindo como uma grandíssima biblioteca. Só que nós tivemos um autor que, antes disso, ele foi até além, né? Que é o Murray Leinster, no conto que a gente vai falar hoje aqui, que é Uma Lógica Chamada Joe, né? O conto de 1946, então um conto aí bem antigo, mas que ele foi muito além nessa questão da internet, porque ele não falou só da questão técnica de computadores interligados. Ele falou do comportamento do ser humano diante dessa tecnologia. Vamos já para uma sinopse antes da gente se atropelar aí. E essa sinopse eu vou ter que fazê-la mais curta possível para não dar spoilers. Afinal, é um conto muito curto desse autor. Então vamos lá. Em Uma Lógica Chamada Joe, nós temos um mundo onde os computadores, eles são computadores portáteis, são computadores domésticos. Além de todo mundo ter um em casa, você pode levar de um lado para o outro e até tem pontos públicos, como se fossem telefones públicos, só que lógicas públicas, né, para assim dizer, onde você vai lá, coloca uma ficha e faz a consulta que você quer, né, tipo a Lan House, que a gente tinha há um tempo atrás. É um conto escrito em primeira pessoa, onde o protagonista, ele tá se vendo numa espécie de sinuca de bico, porque essa lógica, chamada Joe, não que ela adquiriu uma ciência, ela quer dominar o mundo, não, mas ela dá literalmente todas as respostas para a humanidade. Ou seja, o problema não é a lógica, Joe, o problema é a humanidade perguntando coisas que vão gerar um caos social. Então ele até coloca aqui, não é à toa que o conto é de 1946, ele até coloca, por exemplo, se chega um supremacista e pergunta como eliminar uma raça, por exemplo, o computador vai responder. Dentro de sua lógica, ele vai responder. Então, o Leinster, ele coloca tanto essa parte de um extermínio, por exemplo, quanto uma mulher descobrir que o marido atrai, ou o marido tentar ver como trair a esposa sem que ela descubra, ou alguém querer saber como lavar dinheiro sem ser descoberto. Enfim, tem todo esse tipo de questão tratada nesse conto. E isso que é legal a gente falar aqui, porque era muito comum naquela época, década de 40, 50, 60, boa parte dos autores de ficção científica se concentrarem muito em tecnologias novas e tecnologias impressionantes, só que ficar só no deslumbramento tecnológico e não ver a consequência sociocultural disso. E aqui nós temos um conto que faz isso de uma maneira magistral, né? Ele é muito irônico, né? Pensar que Uma Lógica Chamada Joe aparece lá em março de 1946. Aliás, uma curiosidade, né? Porque Murray Leinster não é o nome verdadeiro do escritor, né? O Will F. Jenkins, que, por sinal, o crédito que saiu na Astounding Science Fiction é do nome verdadeiro dele e não do seu pseudônimo, né? Mas, enfim, só um adendo. Agora, Uma Lógica Chamada Joe, ali em 46, troquemos a palavra lógica por computador, cara, ele se torna um negócio quase profético, né? E até porque, né, conforme a maioria das pessoas sabe, em 1946, né, e durante alguns anos, computadores eram coisas assim enormes, gigantescas, né? E não faziam, sei lá, um décimo das coisas que você pode fazer com um smartphone hoje, né? Com o smartphone assim já fora de linha, né? Por sinal. O legal também é pensar em como o Leinster ele descreveu esses equipamentos, né? Porque a questão do teclado, a questão da tela, sabe, para quem lembra de como eram os computadores na década, os computadores pessoais mesmo, que você, sei lá, podia fazer um curso em qualquer lugar para aprender, como eles eram na década de 80, por exemplo, você tinha modelos que eram exatamente iguais aos que ele descreveu aqui, as lógicas, né, no caso, né? Faltou só o nome. Imagina se o cara tivesse batizado como computador,
os equipamentos dele aqui, aí ia ser uma loucura. Agora, ele é irônico porque, conforme você falou, ele não lida com um deslumbramento, ele não lida com grandíssimas realizações, né? As lógicas, elas são ferramentas para o dia a dia das pessoas, né? Como os computadores são para nós hoje, mesmo os smartphones e etc. E uma outra coisa também, os motivos que levam, né, que empurram a história, no caso, né, o conto narrado aí em primeira pessoa por um técnico das lógicas, né, que por sinal está correndo atrás apenas de limpar sua barra com um negócio meio pessoal ali, enquanto a lógica chamada Joe tá, sei lá, prestes a desmoronar a civilização, né? Talvez isso seja assim o exagero, né, narrativo do conto, porque pô, a gente tem a internet aí há tanto tempo, o pessoal fazendo o mesmo uso que a gente vê aqui no conto e a civilização ainda não desmoronou, por enquanto, né? Mas, cara, é incrível pensar que, assim, basta que você entre no Google, tá? Leia o conto. Se você não lê o conto, leia o conto. Depois entra no Google e, sei lá, começa a digitar ali perguntas. E aí você vê as variações das perguntas que aparecem embaixo são das coisas mais absurdas, sabe, possível, né? Às vezes uma coisa simples que você vai perguntar, você vê embaixo as alternativas de coisas, de pessoas que estão perguntando frequentemente as mesmas coisas, cara, aí é coisa de arrepiar o cabelo, assim. Eu vou dar um exemplo aqui nosso, cara, um testemunho nosso aqui de Formiga Elétrica, porque a nossa plataforma do site Formiga Elétrica, na hora que a gente entra na parte administrativa, a gente consegue ver alguns termos ou frases que direcionaram os usuários para o nosso site. E em determinado momento, a gente encontrou ali, tá, um cara que digitou como matar um cara que fica tirando onda, né? Eu nem me preocupei, eu nem me preocupei em descobrir para qual conteúdo do site ele foi direcionado escrevendo isso Com no certeza no Google. nosso site não tem nada explicando isso, tá? Só para deixar Não, claro. não. Provavelmente algum filme com matar no título, algum livro, não sei. Mas enfim, não importa. A ironia, o inusitado é alguém escrever isso na porra do Google, cara. Né? E aqui dentro, cara, e não só, vamos lá. O Leicester ele também ele é muito feliz aqui de ver em como essa estrutura das lógicas, no caso, e a interconexão delas, sabe, numa rede enorme, acabou tornando a sociedade extremamente dependente dela. Né? E tem até um trecho do conto que eu vou ler aqui, parece dito por alguém de hoje. As lógicas modificaram o nosso sistema de vida, são a própria civilização. Tirando esse troço de circulação, vamos voltar a uma espécie de mundo que nem se sabe mais como funciona. Eu mesmo já estou ficando histérico e é por isso que eu falo desse jeito. Cara, fala que isso pode ser dito por qualquer pessoa hoje que fique sem um smartphone na rua, né? Quanto mais você ficar sem internet, sem é realmente um negócio para se estudar, para se prestar atenção, né? Não, cara, se você pega esse conto e tira o nome do autor e tira o ano, só entrega o miolo do texto para alguém, te falando, ó, eu escrevi isso ontem, vê se tá legal. O cara vai curtir pra caramba. E vai falar, pô, é legal, é super atual, não sei o quê. Ele só vai talvez falar, nossa, mas que estranho, né? O cara colocar no banco de trás do carro, né? Porque a lógica poderia ser algo menor como meu celular. Tirando isso, cara, o resto não tem nem o que falar. E quando a gente fala que assim o conto ele é super moderno, é tanto nesse sentido de como ele trata essa tecnologia em termos sociais, mas também a própria narrativa, né? É uma narrativa em primeira pessoa, só que muito ágil. E você tem um quesito cômico aqui muito interessante, porque não é a comicidade a partir de uma piada, você não tem um narrador piadista, mas você tem um narrador que ele tá numa espécie de sinuca de bico, ele tá nervoso, ele não sabe o que fazer, e daí ele é casado, só que tem uma ex-mulher maluca que fica atrás dele, só que tem uma coisa, ele também é louco pela mulher.
pela mulher, pela ex, né? E tem a esposa atual. Então, assim, é uma situação muito louca. Tipo, se fosse adaptado para um live action, sei lá, um episódio de Além da Imaginação, alguma coisa assim, sei lá, o protagonista poderia ser o Paul Rudd, cara. Sabe? Tipo, Pode ser. nesse sentido, sabe? Sim. Então, isso é muito legal no conto, porque além dele ser uma excelente ficção científica, tanto para fazer você pensar, tudo mais, é uma leitura extremamente rápida, extremamente ágil, é uma leitura super divertida. Entra nisso que o Daniel falou. Poxa, a loucura do cara, como me livrar de alguém, como matar alguém que me tirou sarro de mim, não sei o que lá. Cara, tem exemplos disso no conto do cara Sim. aqui, de 46. E era algo impensável para aquela época, né? É claro que, assim, ele ainda vai um pouco além, que talvez beleza, o cara preconizou a internet, show de bola. Preconizou até o YouTube, porque tem crianças que assistem desenho pela lógica. Streaming, né? Streaming, É. exatamente. Só que além disso, o que acontece? Atualmente, a internet, se você vai buscar alguma informação, você vai conseguir, praticamente qualquer coisa que você queira, mas que foi produzido por outras pessoas, né? Inclusive notícias falsas. Então você tem lá um mecanismo de busca, como fazer um bolo de chocolate. Você vai achar lá N receitas de bolo de chocolate. Só que aqui no Conta uma Lógica chamada Joe, o nome lógica é até melhor que o nome computador, né? Porque computar é você calcular. Aqui a lógica, ele de fato vai usar uma lógica análoga ao que seria, por exemplo, o machine learning. Se você pega o machine learning, ele vai pegando vários dados, vai se equivocar no momento, mas ele automaticamente ele vai aprender e chegar na melhor solução. Então a internet aqui nesse mundo, ela é mais exata ainda. Por quê? Porque ela é feita unicamente pela inteligência artificial, que vai pegar dados conhecidos, analisar esses dados e dar a resposta. Algo muito análogo ao Multivac do Isaac Asimov, nesse sentido, que ele pega dados, ele não pega a subjetividade e informações dadas pelos seres humanos, ele vai pegar dados puros e simples, fazer uma análise lógica desses dados e dar a resposta. Tanto é que você não tem a questão ética e moral dentro da lógica Joe. Então, as relações sociais, elas podem entrar em colapso. É muito legal que o momento que o conto acontece é justamente no momento dessa transição, em que a sociedade está para entrar nesse colapso. Numa época que, por exemplo, quando a gente está gravando esse vídeo, que não foi um mega sucesso, mas é um meme que tem circulado aí pela internet, né? O fato do manual do professor Pardal ter previsto o sistema de streaming, né? No caso, falaram Netflix, né? Mas da forma como foi descrito no manual do professor Pardal, é um negócio muito mais aberto para você falar, porra, são sistemas de streaming que a gente tem aí, né? A torta e direito. Realmente, né? Quando você pega o que está escrito lá e compara com o nosso consumo de filmes hoje, tem muito a ver, né? Mas de fato, e outros exemplos também, cara, que a gente pode achar em Star Trek, não sei e tal. Mas o conto aqui, uma lógica chamada Joe, eu não consigo lembrar de nenhum outro que tenha sido tão, de certa forma, assertivo, né? Tão direto naquilo que acabou acontecendo, porque, cara, é uma conjunção de fatores que puta merda, né, cara? Você fala, pô, é que o autor, ele não é tão famoso quanto, sei lá, quanto Philip K. Dick, né? Que é o homem que lembrava o futuro, mas só por esse conto acho que ele mereceria o título também, né? Nossa, cara, com certeza. E se por acaso você ainda não leu uma lógica chamada Joe e ficou curioso por causa de nosso vídeo e tudo mais, a última edição em que ela saiu no Brasil, pelo menos até onde a gente ficou sabendo, é nesse volume aqui de Histórias de Robôs, editado pelo Isaac Asimov, no volume 3, tá? São 3 volumes aqui essa coletânea. A gente vai deixar o link aqui na Amazon, que a princípio atualmente só está disponível no Kindle, mas de qualquer jeito vale muito a pena, porque além dessa história, tem várias outras histórias aqui nessas antologias e vale muito a pena, porque é chapa quente. Bom, pessoal, final de programa, aqueles recadinhos de sempre, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito, ativa o sininho para receber todas as notificações aí dos novos vídeos que saírem aqui.
E não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Procura a nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/formigaelétrica.com.br, para ver se você quer ajudar a gente a aumentar nosso conteúdo, expandir nosso alcance aqui na internet. Tem programa de recompensas para apoiadores. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira. Valeu!